Lucas 12, a partir do 22. Pela manhã, queridos, nós pregamos o trecho anterior a esse. E Jesus estava repreendendo a avareza de manhã, certo? Há poucos dias atrás, nós pregamos aqui também Jesus repreendendo a hipocrisia. Então, nós estamos numa sequência de pregações onde Jesus está tratando sobre alguns problemas e alguns pecados que são muito comuns na sociedade e, infelizmente, também no meio da igreja. Então, nós falamos sobre hipocrisia, falamos sobre avareza e cobiça, e agora Jesus vai falar sobre ansiedade, certo? Então, queridos, vamos lá, Lucas 12, 22, versículo 22 diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, Jesus está diante dos seus discípulos, ele chamou a atenção dos religiosos por causa da hipocrisia, ele chamou a atenção de um homem por causa de avareza e cobiça, e agora Jesus parte para um outro ponto, e agora ele vira para os seus discípulos e começa a chamar a atenção deles para tomar cuidado com o seguinte problema: a ansiosidade. Ou seja, Jesus começa a repreender os discípulos para que eles não andassem ansiosos com o que haveriam de comer, ou beber, ou vestir. E aí é claro que eu vou explicar o que Jesus quer dizer com isso, mas para começar, ter uma ansiedade extremada, ou ter uma ansiedade exagerada, não é, queridos, uma característica daqueles que dizem que Deus é teu Pai. Porque confira comigo, se você diz que Deus é teu Pai, que você confia nele, que ele é um Pai zeloso, que guarda, que abençoa, que cuida, eu até entendo que em determinadas situações você pode ficar preocupado, mas eu fico muito assim se você diz que Deus é seu Pai, mas você vive uma vida ansiosa, você vive uma vida desesperada, você vive uma vida sem certeza. Porque se você vive uma vida assim, das duas uma, querido: ou você diz que Deus é Pai, ou você não acredita que Ele é Pai. Porque se acreditasse, você não viveria desesperado. Então eu já quero começar falando sobre isso. Cuidado, uma coisa é preocupação, uma coisa é aquela preocupação normal que todos nós temos com a nossa vida e com as nossas responsabilidades. Mas quando essa tua preocupação toma o lugar a ponto de tirar dos seus olhos ou cegar você para as bênçãos e para o cuidado zeloso de Deus, pode ter certeza que aí você já entrou na ansiedade que é pecaminosa e que Jesus vai repreender aqui. Então, o que Jesus já nos disse nesses versículos 22 e 23 é: olha, se eu que dei a vida, se eu que dei o corpo, não sou poderoso o suficiente para dar comida e vestimenta, então o que Jesus está dizendo é: olhem para o exemplo maior. O Pai deu o dom da vida, Ele te deu o dom de respirar, Ele te deu a graça de acordar a cada manhã e encher o pulmão novamente. Eu falo isso aqui sempre: quando a gente dorme acordado, você ainda pode controlar a respiração. Dormindo, tu nem isso faz. Então, se Ele conseguiu guardar você a noite toda dormindo sem morrer de falta de ar, o que mais ele poderia fazer? O que mais seria impossível para ele? Comida, vestimenta, é isso que Jesus está tratando aqui. Então, a avareza, a gente tratou de manhã, ela é aquela necessidade de sempre ter mais, e ela nunca consegue ter o suficiente. E a ansiedade, ao contrário, é a preocupação de não, é o medo. Eu não vou nem falar preocupação, porque eu disse que preocupação é comum, mas é o medo, é o desespero, a ansiedade de você não conseguir ter o suficiente. Se o ganancioso ele quer ter sempre mais, porque ele nunca está satisfeito com o suficiente e ele não consegue,
O que tem ansiedade, e a ansiedade pecaminosa, é o contrário. Ele fica sempre desesperado, fica sempre com medo de não conseguir ter o suficiente. Então você vê que são pecados ou são coisas que caminham em torno do mesmo problema. Um quer ter sempre mais, o outro está sempre desesperado, achando que nunca vai ter o possível. Ou seja, mais uma vez, não entendendo que Jesus é o nosso Senhor e que o Pai é aquele que nos guarda, porque se assim entendêssemos, ainda que a preocupação batesse na porta do nosso coração, ainda que ficássemos preocupados, jamais ficaríamos desesperados com o dia de amanhã, porque como eu disse para o Iago, para a Tainá aqui, o dia de amanhã não está nas nossas mãos. O dia de amanhã não compete a mim e a você, o dia de amanhã compete a Deus. Vamos seguir? Jesus agora vai apontar os corpos e vai começar a dar alguns exemplos. 24 diz assim: observar os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Então vamos parar aqui. Jesus aponta para os corvos que estavam provavelmente próximo deles, e Jesus fala assim: olha, você está vendo os corvos? Eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm nem celeiro. Jesus está fazendo um link com a pregação de manhã, falando, olha, nem celeiro eles têm para juntar, eles não têm como armazenar, eles não têm bolsa, eles não guardam mantimento, eles não fazem compra de mês. Você está vendo? Aí ele diz assim: contudo, esses animais corvos, que na época do Antigo Testamento eram considerados imundos, não poderiam nem mesmo ser comidos, não serviam nem mesmo para sacrifício no altar do povo de Israel. Mas aí Jesus fala assim: esses corvos, desprezados, considerados imundos, não colhem, não conhecem nada de agricultura, não conhecem nada de plantação, eles todavia não passam fome. Por quê? Jesus diz: porque Deus os sustenta. É Deus que sustenta essas aves. E aí Jesus diz: olha, se Deus sustenta as aves, Jesus mesmo completa e diz: quanto mais valeis vós do que todas essas aves. Ou seja, por que esse desespero? Por que esse temor? Por que esse medo? Por que essa desconfiança? Se Deus não permite nem mesmo que aves passem fome, Ele não deixará que um filho passe fome, Ele não deixará que um filho tenha necessidade. E ainda que, eu sei que talvez você fale assim: pastor, eu conheço alguém que passa necessidade. Deus levanta a igreja, queridos, falamos sobre isso de manhã, para suprir a necessidade daqueles que passam necessidade. Igreja serve para isso. Então, se no nosso meio tem alguém passando necessidade, talvez é porque nós, como igreja, estamos pecando. Porque se ele faz parte do nosso meio, ou nós o conhecemos e sabemos da necessidade dele, ele não deveria estar passando necessidade. Nós deveríamos ser aqueles que seríamos usados por Deus para suprir a necessidade daquelas pessoas. Então, se tem alguém passando por isso, falei isso de manhã e repito, nós estamos errando, porque Deus nos tem abençoado, Deus nos tem colocado como igreja para fazer isso, para abençoar os outros também. Não somos abençoados só porque Deus nos ama, mas somos abençoados para que na nossa vida sirva de um canal e de um instrumento na vida das outras pessoas. Voltando para cá então, esse tipo de aplicação que Jesus está falando aqui é justamente para aqueles que tinham uma vida que não acreditavam e não confiavam em Deus. 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Vamos parar aqui. Jesus diz assim: olha, qual de vocês, e aí Jesus está afirmando mais uma vez o que eu falei para o Iago aqui, qual de vocês pode, ainda que você esteja extremamente ansioso, acrescentar um côvado? Um côvado era uma medida de aproximadamente 35 centímetros. Jesus não está falando literalmente de centímetros. Jesus está dizendo: olha, ainda que você fique muito nervoso, quem aqui tem poder de acrescentar um pedacinho que seja a sua vida? Ninguém tem. E aí Jesus mesmo responde e diz assim: olha, se vocês, ainda que fiquem extremamente ansiosos, não podem fazer nada com o mínimo, que seja um dia, meia hora de vida, vocês não podem fazer isso, por que vocês estão preocupados com as coisas menores? Comida e bebida, vestimento, por que vocês estão preocupados com as coisas menores? Cuidado que eu tenho para dar, amor que eu tenho para dar, proteção que eu tenho para dar, livramento que eu tenho para dar, bênçãos que eu tenho para dar.
Então o que Jesus está dizendo é uma tolice viver ansioso. É uma tolice viver desesperado. É uma grande besteira viver desesperado, achando que Deus não nos abençoa. E eu falo isso, querido, com todo cuidado, porque eu sei que já vivi momentos, e eu sei que existem momentos na nossa vida que nos tomam, nos tiram o chão, e quando a gente vê, a gente já está desesperado. Contudo, a gente tem que ter a percepção de que ainda que o desespero chegue, ainda que aquela agonia bata a porta, ainda que aquele medo desesperador bata a porta, a gente tem que respirar fundo, o Espírito Santo habita em nós, a gente tem que falar, calma aí, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, eu não sou bastardo, eu não ando a bangu aí no mundo não, eu não estou à revelia, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, e Ele vive, e Ele reina, Ele cuida da minha vida. Então, eu não estou aqui taxando, pastor, pô, estou dizendo que, poxa, eu sou horrível, porque uma vez eu fiquei desesperado. Não, eu até compreendo que por sermos falhos e pecadores, a gente pode, às vezes, ficar desesperado. Mas no momento seguinte, a gente tem que respirar fundo e lembrar quem somos. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Somos servos do Senhor Jesus. Esse que somos nós. Então, querido, a nossa vida não depende do governo, da saúde, do dinheiro, ainda que tudo isso faça parte da nossa vida. A nossa vida depende do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, cuidado com a ansiedade exagerada, cuidado com o pecado de viver não crendo que Deus tem poder para agir na minha e na tua vida. Agora, Jesus vai dar um outro exemplo. Ele falou de corvos, no mesmo sentido, ele vai agora apontar para os lírios. Lê comigo aí 27. O sentido é o mesmo. Jesus diz assim: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus agora aponta para os lírios, ele poderia apontar para qualquer flor, para qualquer rosa, para qualquer árvore bela, e ele diz: você está vendo ali? Os lírios, eles não tecem roupas, eles não costuram, eles não fazem crochê, eles não fazem. Contudo, você está olhando para eles, aí Jesus diz: nem Salomão conseguiu se vestir de forma tão bela, tão gloriosa quanto os lírios do campo. Então o paralelo é o mesmo. Se Deus veste, cuida, provê, abençoa um lírio do campo, que hoje está lá, amanhã lançado no fogo, que hoje está lá, amanhã seca, por causa do sol, ou porque chegou o tempo do lírio, a gente nem dá tanta atenção, às vezes, para uma planta. Se Deus provê, se Deus se preocupa em embelezar a natureza, uma planta, quanto mais eu e você, queridos. Então, de novo, o que Jesus está batendo aqui mais uma vez é essa concepção de falta, eu diria de falta de noção de quem nós somos e de quem Deus é. Então, eu repito: pastor, eu nunca mais vou sentir medo? Não, provavelmente você vai sentir medo alguma vez na sua vida. Eu nunca mais, pastor, eu vou me sentir em alguns momentos complicados da minha vida? Provavelmente você vai se sentir. Contudo, meu irmão, você jamais pode esquecer quem você é, quem Deus é, da onde você veio, a sua origem, as suas características. É isso que Jesus está batendo aqui. Não esqueça de quem Deus é. Se nós temos um Pai que cuida de corvos e lírios, com certeza Ele cuidará muito mais de vós. Só para fazer outro paralelo, Deus, ainda que ame a natureza, e ainda que tenha sido criador da natureza, Deus nunca enviou Jesus para morrer por gato, cachorro e papagaio. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer pelo ser humano. Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz que tudo foi criado com o poder da palavra de Deus. Nós fomos os únicos da criação que Deus parou e colocou a mão na massa para fazer. Então não somos, ainda que eu sempre repito aqui na igreja, nós somos pecadores, não merecemos nada, tudo que a gente recebe é bênção de Deus, tudo que a gente recebe é dádiva, a gente não compra nada, a gente não compra a salvação, a gente não paga a salvação, a gente não pode fazer nada para ser salvo, tudo é bênção de Deus. Ainda que eu repita tudo isso, eu tenho que admitir que nós temos valor para com Deus. Se não tivéssemos, Ele não teria dado seu Filho. Nós temos uma importância para com Deus. Se não tivéssemos, Ele não teria nem criado. Nós somos se não uma das partes mais importantes da criação de Deus. E tanto somos, e Ele tanto nos vê assim, que Ele fez o seu Filho descer do céu e morrer na cruz por mim e por você. Se não fosse,
Ele teria nos deixado perecer sem salvação. Então, vamos seguir, versículo 28 diz assim: ora, e aí vai ser apenas uma conclusão do que eu já falei. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Então o texto, Jesus só completa o que eu já disse. Jesus está dizendo olha, quando você não confia que Deus pode te abençoar, que Deus provê, que Deus te guarda, que Deus é o teu sustentador, que Deus é o teu provedor, quando você não confia, na verdade o que você está fazendo é se portando como um homem ou uma mulher de pequena fé. E essa não é a primeira nem a única vez que Jesus vai falar isso para os discípulos. E pela manhã eu falava um pouco sobre isso aqui. E não existe nenhum problema, queridos, em algum momento da nossa vida, sermos repreendidos por Deus e ouvirmos talvez isso de Deus, homem de pouca fé. Até porque é mesmo a Bíblia que diz isso. A Bíblia nos ensina a orar, pedindo a Deus: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, dá-nos a fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então, se hoje, ou se porventura, um dia nos encontrarmos na situação de ser repreendido por Deus, e Ele nos chamar de homem e mulher de pouca fé, o que a gente tem que fazer é dobrar o nosso joelho e falar: é verdade, Senhor. Sou um homem e uma mulher de pequena fé. Concede fé ao teu servo, aumenta a minha fé, me ajuda a crer. Lembra daquele pai que Jesus diz assim: se crer, ele verá a glória de Deus. Ele diz: eu creio. Aí ele completa e diz assim: me ajuda na minha incredulidade. Ele diz: eu creio, mas ele põe a vírgula e diz: mas eu estou cheio de medo, Jesus. Eu creio, mas eu estou aqui por dentro me tremendo, Jesus. Ajuda a minha filha. E Jesus vai lá e ressuscita, se eu não me engano, ou cura a filha daquele homem. Então, queridos, de novo, também não existe problema. Eu reconheço a nossa fraqueza como homem e mulher. Eu reconheço que a gente ainda tem muito que melhorar, que a gente tem muito que ser aperfeiçoado ainda. Contudo, de novo, você jamais pode ter uma vida 100% desconfiando de Deus. Você jamais poderá chamar Deus de Pai de verdade se você não confia nele. Eu sei que é um paralelo difícil de se fazer, porque nem todos os pais são bons pais. Mas você pensa aqui, se você, ainda que às vezes tenha lá o seu problema com o seu pai, se você consegue confiar no seu pai terreno, você sabe que se você precisar de alguma coisa, e raras exceções, mas se você precisar de alguma coisa, se você estiver numa situação difícil, você pode correr para a casa dos seus pais, que você sabe que lá vai encontrar segurança, conforto, ajuda, socorro. Gente, quanto mais quando a gente diz que Deus é o nosso Pai Celestial. Se, de novo, o Iago e a Tainá, que hoje representam, na vida da Maitê, representam a figura de Deus Pai, que a Maitê vai crescer confiando neles, né? E o pai pode entrar na piscina e falar para a criança: pula, e ela pula porque confia. Meu irmão, nós não deveríamos, e aí eu estou falando nós não deveríamos, porque eu sei que de vez em quando a gente faz, nós não deveríamos desconfiar de Deus, porque quando assim fazemos, dizemos para ele: olha, eu confio mais no meu pai terreno do que no Senhor, eu confio mais no meu pai de carne do que no Senhor. Isso é muito errado. Tanto é que Jesus está chamando a nossa atenção e está repreendendo os discípulos por isso, certo? Então, cuidado com essa desconfiança e com esse desespero a ponto de não crer que Deus é poderoso para fazer na minha e na tua vida. Vamos lá, 29 e 30. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Para aqui. Jesus diz assim: não andeis a indagar o que haveis de comer ou beber, e nem se entregue. Isso é muito legal. Jesus fala assim: não se entregue a inquietações. Então, de novo, pastor, está chegando um concurso, está chegando uma entrevista de emprego, está chegando um momento muito importante na minha vida e eu estou um pouco inquieto. Pode, mas o que Jesus está dizendo é: não vos entregueis às inquietações, não vivam inquietos, não vivam à mercê das circunstâncias desse mundo. E aí ele diz: porque quem faz isso são os gentios do mundo. Quem faz isso são aqueles que não me conhecem como Pai.
Quem faz isso são aqueles que não me têm como Senhor e Salvador. Então, olha que coisa dura. Quando a gente se encontra nessa situação, o que a gente está fazendo é se assemelhar àqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, àqueles que não têm Deus como Pai. Então, às vezes a gente fala, é uma bobeira, pastor. Não, não é, porque o que Jesus está dizendo é, se vocês vivem inquietos, se vocês vivem desesperados, se vocês não confiam que Deus pode prover para vocês, como prover para corvos e para lírios, o que vocês estão fazendo é ser igualzinho àqueles que não têm Deus como Pai. Vocês estão se portando como bastardos. Vocês estão se portando como aqueles que são órfãos. E vocês não são órfãos. Vocês têm um Pai no céu. Ele guarda, Ele abençoa, de novo, Ele cuida. Foi Ele que nos chamou, foi isso que cantamos aqui. Me atraiu, me constrangeu, me libertou, me salvou. Foi tudo Ele que fez. Então, de novo, cuidado. E aí Jesus segue e diz assim no final, olha, os gentios buscam isso. Contudo, o vosso Pai sabe que necessitais dela. Ele sabe, de novo, fazendo um paralelo, não precisa, e ainda que tenha alguns pais que sejam negligentes, mas não precisa a criança falar, troca minha fralda, está na hora de mamar, eu fome. O pai sabe, a mãe sabe a hora, sabe o que necessita, sabe? Então, se a mãe e um pai sabem o momento de fazer isso, quanto mais o nosso Pai Celestial. E aí, voltando para essa questão de Jesus falar assim, olha, não busquem essas coisas, não vivam em torno disso, porque quem faz isso são gentios. Eu tenho que chamar a atenção e dizer o seguinte, queridos, os crentes devem pensar diferente. Com base no que a gente está lendo aqui, com base em tudo que a gente tem estudado no livro de Lucas, desde fevereiro, os crentes têm que pensar diferente. Aqueles que são filhos de Deus têm que se portar diferente. Os seus desejos, os seus pensamentos, aquilo que envolve o seu coração, as suas preferências, as suas amizades, a maneira de viver no mundo, a maneira de depender das coisas, a maneira de conquistar as coisas, a maneira de desejar as coisas, tem que ser diferente, porque se a sua maneira é igual à das pessoas do mundo, pode ter certeza que tem algo errado na tua vida. Porque Jesus está dizendo, não vivam assim, porque quem vive assim são gentios. Vocês têm Pai. Não vivam. Então, é muito preocupante quando a gente olha para o seio da igreja brasileira, quando a gente olha para dentro de algumas igrejas brasileiras e reconhece que existem cristãos que são igualzinhos às pessoas que não têm Deus, igualzinhos às pessoas que não têm Jesus. Existe uma incoerência nisso. As pessoas que têm Deus como Pai e Jesus como Salvador, e o Espírito Santo habita nelas, jamais elas poderão ser idênticas às pessoas do mundo. Os desejos não podem ser os mesmos. As manias não podem. Aquilo que você gosta não pode ser igual às pessoas do mundo. Não pode. Você não pode se sentir bem com aquilo que as pessoas do mundo se sentem. Você não pode concordar com aquilo que as pessoas do mundo concordam. Você não pode apoiar, bater palma e se alegrar com aquilo que o mundo se alegra. E eu estou dizendo de coisas pecaminosas, tá? Não me confundam, não generalizem. Eu estou falando de coisas pecaminosas, coisas que são contrárias à palavra de Deus, coisas que são contrárias a Deus. Não estou falando, por exemplo, estou falando de um cinema, não estou falando enfim, de uma boa cultura, de uma boa diversão, de um bom emprego, de um bom restaurante. Eu estou falando disso. Estou falando de coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus, coisas que são notoriamente afrontosas à santidade de Deus. E a gente vê crente achando que é normal. A gente vê igrejas achando que pode. Ilana hoje estava me lembrando, eu já tinha lido, o pastor Renato Vargas publicou no Facebook dele uma manifestação contra um grupo no Facebook que se chama Movimento Evangélico a favor, pela legalização do aborto. Tem noção disso? Tem um grupo no Facebook chamado, que é um grupo evangélico, Frente Evangélica pela legalização do aborto. Filhos do diabo, queridos. Filhos do diabo travestidos de crente. Filhos de Satanás, queridos, revestidos de crente. E aí eu te pergunto, quando que alguém que, em sã consciência, leu o Evangelho, conhece Jesus, pode concordar com um negócio desse? Não pode. Essa pessoa está completamente cega por Satanás. Então, é tão absurdo, eu dei o exemplo mais absurdo que eu lembrei aqui agora, mas existem coisas menores, que às vezes a gente vê crente
se colocando na mesma condição do mundo. Então cuidado, meu irmão, porque se o seu coração, se os seus desejos forem iguais aos do mundo, pode ter certeza que naquele grande dia você vai ter uma grande surpresa. Você pode passar anos na igreja, mas se o seu coração tiver o mesmo desejo, as mesmas convicções, os mesmos prazeres que o mundo tem, contrário à palavra de Deus, você vai ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa naquele grande dia. Contudo, se o teu coração busca e tem Deus como Pai, com certeza nós teremos uma boa surpresa naquele grande dia quando chegar no céu. Porém, não se engane, não se engane, não se engane. Não tem como. O nosso coração está em ambos os lugares. Ou ele anela, deseja, tem sede, ama as coisas de Deus, ou ele anela, deseja e ama as coisas contrárias a Deus. Não dá para fazer jogo duplo, não dá para andar em cima do muro. Ainda que eu compreenda que alguns crentes sinceros podem, no decorrer da sua caminhada, tropeçar, escorregar, ter um momento de fraqueza, ainda que eu confesse que isso pode acontecer com os crentes, mas não dá para ter um coração dividido. Ou ele é Senhor, ou ele não é Senhor. Ou Deus manda, ou o mundo manda. Ou ele diz é meu, ou ele não diz. Lá em Colossenses, eu gosto daquele texto que diz que não há nada debaixo do céu, do qual Deus não diga, é meu, ele é dono. Então, não tem como ter dois senhores no coração. Não tem como ter dois senhores reinando na nossa vida. Ou é Deus, ou vai ser um mundo, certo? Talvez aqueles que têm um mundo reinando no coração até consigam viver uma vida agradável, uma vida rica. Contudo, na eternidade terão um destino bem triste e bem lamentável. Então cuidado, filhos, não é errado, falei isso de manhã, não é errado você ter o seu suprimento, você ter uma poupança, você ter um seguro, você ter uma segurança financeira, você fazer planos, sonhos, isso não é errado, nunca foi. O problema é quando essas coisas se tornam o alvo principal da nossa vida, fazendo com que o nosso coração se torne tão ansioso que ele só pensa nisso. A nossa vida gira em torno disso. Esse é o problema, certo? Então, cuidado com isso. Lembrem, nós somos filhos. E aí, eu faço nesse versículo agora uma última colocação. Lembrem, com certeza todo mundo que está aqui sabe recitar o Pai Nosso. Todo mundo que está aqui já orou, já recitou o Pai Nosso uma vez na vida. E aí eu queria chamar a sua atenção e dizer, é muito fácil recitar o Pai Nosso. Difícil é quando as coisas apertam, lembrar que Ele é Pai e confiar que Ele vai nos ajudar. Então, continue recitando o Pai Nosso, continue declarando, Pai Nosso que estás no céu, continue fazendo isso, mas toda vez que o calo apertar, que o vento bater, que o deserto aparecer, lembre que você diz que Ele é o teu Pai. Lembre, senão você está sendo incoerente, senão você está falando uma coisa e vivendo outra, e nós não podemos falar uma coisa e viver outra, certo? Vamos continuar? 31 diz assim, buscai antes de tudo, então é antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é muito bom primeiro porque Jesus começa dizendo assim, buscai. Então pode haver uma busca, você pode batalhar, você pode pelejar, você pode e deve buscar algumas coisas, mas aí ele diz, antes de tudo, ou seja, ele não está dizendo que é errado você buscar um bom emprego, buscar uma boa profissão, uma boa casa, buscar uma segurança, buscar ter um conforto para a sua família, não é isso que ele está dizendo, mas ele diz, buscai antes de todas essas coisas, o reino. E aí, ele completa e diz assim, porque uma vez que você estiver buscando o reino, Deus vai te recompensar com o seguinte, estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é bom, primeiro porque Jesus faz essa colocação, buscai antes, e não é para deixar de buscar, mas antes, a prioridade, o que vem primeiro é Deus, e depois vem as outras coisas. E aí, esse texto é bom também, porque às vezes, alguns, se é que eu posso chamar de pastores, pegam esse texto para dizer, olha, tudo vai ser acrescentado. Eu não sei na sua Bíblia, eu tenho quase certeza que não é, mas o texto diz,
estas coisas vos serão acrescentadas. Versículos antes, ele disse, vosso Pai sabe o que necessitais. Então esse texto aqui, queridos, não é um cheque em branco para esses falsos líderes da prosperidade, que diz, olha, tudo que você quiser, Deus vai dar, está escrito aqui. Ele está dizendo, estas coisas, está fazendo referência ao que vem antes. Isso é um contexto. Jesus está falando, não pode pegar o texto isolado e distorcer. Que coisas são essas? O que Jesus acabou de falar: comida, bebida, vestimento. Ah, pastor, Deus pode me dar uma vida confortável? Pode. Deus pode me dar um bom carro? Pode. Pode me dar uma boa casa? Pode. Ele pode. Mas o que a Bíblia promete é que Ele não vai nos deixar passar necessidade. O que a Bíblia diz é que o vosso Pai conhece as suas necessidades. O sol está aí, nasce todo dia. Bora trabalhar, bora suar a camisa, bora estudar, bora fazer faculdade. E que Deus abençoe paralelamente e ganhe a vida mesmo. Ganhe a vida, seja próspero, seja bem sucedido. Agora, o que a Bíblia nos promete é que o nosso Pai não vai nos dar caprichos. Ele vai nos dar aquilo que Ele sabe. Até porque, de novo, fazendo um paralelo, aqueles que são pai aqui há mais tempo que o Iago, se você der tudo que teu filho pede, você sabe que ele vai quebrar a cara. Você sabe disso. Eu, como filho hoje, um pouco mais velho, consigo reconhecer que, graças a Deus, meu pai e minha mãe não me deram tudo que eu pedi. Porque se tivessem me dado, talvez eu nem aqui estaria. Eu sempre pedi uma moto. Meu pai sempre prometeu e nunca cumpriu. Mas graças a Deus que ele não deu. Depois de adulto eu comprei uma mais consciente e nunca caí. Mas se ele tivesse me dado, naquela época de adolescência, talvez eu não estaria aqui vivo hoje para pregar para vocês. Então, graças a Deus que meu pai sempre soube o que tinha e o que não tinha que me dar. Eu ficava revoltado com aquelas promessas dele. Aí ele ia e me comprava com outra coisa, mas enfim, se meu pai sabia que eu não tinha maturidade e que eu não tinha condições de ter uma moto, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, é a mesma situação. Deus não está aqui para ser babá, para mimar e para realizar caprichos de ninguém. Ele está aqui para nos permitir uma vida abençoada, e as oportunidades estão aí para que a gente vá à luta e que Deus nos abençoe, que você seja muito feliz nas suas escolhas, mas não faça Deus de dono de concessionária, de gerente de banco, que Deus não é. Não faça Deus de um garoto serviçal seu. Não vá nessas histórias que se pregam por aí afora, porque Deus não é o gênio da lâmpada mágica, nem o Papai Noel. Está chegando no final do ano, né? Ganhar presente é muito bom no final do ano, mas Deus não é o velhinho barbudo com o saco vermelho nas costas. Não é, certo? Então, queridos, há muito tempo, tem criança aí? Não, então posso falar. Há muito tempo a gente já deixou de acreditar, né, em Papai Noel. Então vamos deixar de acreditar também que Deus é o gênio da lâmpada mágica e que fica fazendo os nossos prazeres e as nossas vontades quando a gente bem entende. Deus é Ele, o dono é Ele, quem manda é Ele, certo? E a gente se coloca no nosso lugar de filho e obedece e dá glória a Deus por aquilo que Ele tem dado, porque lá na frente reconheceremos que Ele sabia quais eram as nossas necessidades. Inclusive, a maioria chega nessa maturidade, a maioria de nós chegaremos à maturidade de dizer, ainda bem que Deus não me deu, ainda bem que Deus não ouviu todas as minhas orações, ainda bem que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque se tudo que eu falo chegasse no céu, Deus já tinha tacado um raio há muito tempo para eu parar de falar bobagem. Então, graças a Deus, que o nosso Pai é muito mais sábio que a gente, conhece o futuro, coisa que a gente não sabe, vê o amanhã, coisa que a gente não vê, e só nos dá aquilo que necessitamos. Então, só para afirmar, o texto diz, buscai antes de tudo o reino de Deus, e assim fazendo, estas coisas, não é tudo, estas coisas vos serão acrescentadas. 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, mais uma palavra de conforto e de ânimo de Jesus. Então ele diz, olha, não temais, não se desespere. E aí Jesus é muito legal, que ele diz, vocês são um pequeno rebanho. É verdade. Inclusive hoje, dentro da sociedade, nós somos um rebanho pequeno. Mas ele diz, ainda que seja um rebanho pequeno, o vosso Pai se agradou. Ele se agradou em dar o reino. Eu te falei isso aqui. Ele nos amou. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou. Um amor incondicional. Não pediu nada em troca, só pediu fé. E a fé que é dom dele.
não exigiu nada em troca, porque se ele esperasse algo em troca meu e seu, nós nunca conseguiríamos dar, porque o que ele merece é infinitamente mais do que nós podemos, muito mais. Cantamos, oramos, ofertamos, estamos aqui agora ouvindo a pregação, apresentamos a Maitê, foi uma bênção, e fizemos isso para Deus. Mas se formos ser sinceros, Deus merece muito mais, Deus merece infinitamente mais. Ainda que fizéssemos isso todo dia, Ele mereceria mais. Ainda bem que passaremos a eternidade com Ele, aí passaremos a eternidade bendizendo, adorando e louvando o nome dEle, talvez a gente consiga chegar aí, mas nunca chegaremos aos pés do que Ele precisa, do que Ele merece. Que Ele precisa não, Ele não precisa de nada, que Ele merece seria a palavra certa. Então, alegrai-vos, porque o Pai se agradou em dar-vos o seu Rei. 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem traça consome. Vamos parar aqui também? Primeira colocação é que esse texto não pode ser entendido na sua totalidade e na sua literalidade. Eu sempre estou dizendo isso, a gente tem que entender o texto dentro do seu contexto. Jesus, há versículos atrás, de manhã, ele estava falando sobre a avareza. Ele contou uma parábola de um rico insensato, de um camarada que juntou tudo para si e disse, agora eu posso viver a vida. E a Bíblia diz, hoje tu vai morrer, não vai aproveitar nada. Esse é o contexto que a gente está seguindo, é a mesma pregação. Jesus está pregando. Eu preguei de manhã e estou pregando de noite. Jesus está no mesmo discurso. A pregação de Jesus está seguindo. Então o que Jesus está combatendo aqui é ganância, é avareza, é ter mais do que se é possível, é amar o dinheiro, é amar os bens, é confiar nos seus bens e nas suas propriedades. É isso que Jesus está combatendo. Se Jesus estivesse dizendo que todo crente tem que vender todos os seus bens e vender tudo o que tem, a igreja, nós nos tornaríamos um fardo para a sociedade. Nós, inclusive, não teríamos condições de abençoar os irmãos que, porventura, aqui na igreja, vão passar necessidade, vão ter dificuldade financeira. Se todo mundo vendesse tudo e simplesmente ficasse no 0 a 0, nós teríamos um grande problema, porque amanhã ou depois, quando acontecesse uma crise no nosso meio, nós não teríamos nem condições de ajudar o próximo. Então, cuidado. Jesus requer de nós oferta, Jesus requer de nós que abençoemos o próximo, que ajudemos aqueles que estão passando necessidade. Claro que Jesus requer isso da gente, mas de novo, esse texto não pode ser levado ao pé da letra na sua totalidade. Então, se você tem sobrando, se Deus tem te abençoado a mais, é obrigação sua ajudar e abençoar aquele que está passando necessidade. Contudo, não use esse texto de novo isolado para pregar que todo mundo tem que viver igual hippie, porque Jesus nunca nos chamou para ser hippie, certo? Pelo contrário. E aí, nesse mesmo texto, ele diz assim, olha, em vez de ficar angariando tesouros aqui na terra, amando os bens dessa terra, vocês devem angariar ou adquirir ou desejar, ou buscar tesouros que o ladrão nem a traça consome. Ou seja, vocês devem buscar coisas espirituais, além, ou acima, ou prioritariamente, do que coisas terrenas e materiais. Então, esse é o contexto desse versículo. Jesus está pregando no mesmo contexto da avareza, e agora ele está pregando nesse contexto da ansiedade, ele está dizendo, olha, o vosso Pai, ele é tão poderoso para suprir as vossas necessidades, que se vocês venderem o que têm e derem aos pobres, vocês ainda terão um Pai que vai prover e sustentar a todos vocês. Então, não há nada de errado em ser bem sucedido, não há nada de errado em ter propriedade, não há nada de errado em ter casa, não há nada de errado. Há algo de errado quando você é bem sucedido, tem casa, carro, e não olha para o irmão que está do seu lado passando fome. Não olha para a pessoa que está do seu lado. Quando eu falo irmão, querido, estou falando só de crente não, tá? Qualquer pessoa que vejamos passando necessidade, se está ao nosso alcance, nós devemos ajudar. Vamos lá, para terminar, 34. Jesus diz assim, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Jesus termina essa pregação mostrando a razão
porque nós devemos não temer. A razão por que nós não devemos viver desesperados. Ele diz, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Então, se o seu tesouro são bens materiais, se o seu tesouro é comida, bebida e vestimenta, se o seu tesouro é prosperidade, pode ter certeza que o seu coração estará ali, seu coração vai morar ali, seu coração vai mover todo o seu corpo em torno daquilo. Se o seu coração deseja dinheiro, fama, popularidade, prestígio, poder, coisas que esse mundo oferece, pode ter certeza, toda a sua vida vai viver ou vai girar em torno disso. Contudo, se o teu coração, de forma grata, falei isso de manhã, quebrantada, reconhece que o teu Deus é Senhor de todas as coisas e que as demais coisas vos serão acrescentadas, que essas coisas vos serão acrescentadas, que eu posso sim querer melhorar de emprego, que eu posso sim buscar uma melhora financeira, que eu posso sim buscar ter uma vida confortável e prazerosa, entendendo sempre que tudo é dádiva de Deus. Se o teu coração tem esse desejo, se o teu coração tem esse sentimento, você pode ter certeza que aí o teu coração vai estar depositado, ou o teu tesouro que habita o teu coração vai estar depositado nas coisas de Deus, nas coisas do reino, aonde a traça não pode consumir e aonde o ladrão não pode roubar. E esse texto é muito atual, né? Porque provavelmente deveriam existir menos ladrões naquela época do que existe hoje no Rio de Janeiro, né? E em Brasília também. Mas ainda assim o texto é muito atual, porque o texto diz, olha, cuidado, porque as coisas materiais, e eu sei que dá uma, né? Quando a gente trabalha, paga parcelado, e o camarada vem e rouba, eu sei que a gente fica extremamente chateado, mas estamos sujeitos a isso. A Bíblia diz, olha, essas coisas o ladrão leva. Contudo, existem coisas que o ladrão não pode levar. Ele não pode levar a minha paz, ele não pode levar a minha salvação, ele não pode levar a minha tranquilidade, ele não pode levar a minha segurança eterna, ele não pode levar a minha alegria, ele não pode levar o amor que eu tenho pela minha família e por Deus. Isso ninguém pode levar. As pessoas podem tirar tudo de você, querido. Podem tirar seu emprego, sua casa, podem tirar sua liberdade. Sei lá, suponhamos que a gente seja perseguido, que comecem a perseguir o Evangelho no Brasil, seja proibido ser crente e nos prendam. As pessoas podem tirar até a nossa liberdade, mas eles jamais poderão tirar aquilo que habita no meio do teu coração. Eles jamais poderão tirar a presença de Deus que habita em nós. Podem tirar tudo, até a vida. Não foi isso que a gente pregou há poucos dias? Jesus diz, olha, não temam aqueles que tiram a vida, não. Temam aquele que além de tirar a vida, lança a alma no inferno. Então, eu falei sobre isso há poucos dias. Os nossos irmãos que estão lá agora, sei lá, nos países perseguidos, morrendo, simplesmente porque são cristãos, tiraram a vida, mas não tiraram aquilo que tem mais precioso, a paz que excede todo entendimento, a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Amém, queridos? Então, lembre-se disso. Temos um Pai, não estamos à deriva neste mundo, e Ele diz que Ele sabe as minhas e as tuas necessidades. Não depende de mim, não depende de você. Ainda que a gente tenha a responsabilidade de trabalhar e de todos os dias fazer a nossa parte, no final das contas, é o nosso Pai que cuida de nós. Não depende da igreja congregacional. Depende dele. Depende dele. E ai de nós, se não fosse ele. Para terminar, vou fazer 4 aplicações breves. Primeira aplicação que eu quero fazer, eu já disse no começo da pregação, a ansiedade não resolve nada. A ansiedade não resolve o amanhã. Na verdade, o que ela faz é tirar a beleza do hoje. Entende? A ansiedade não resolve o problema que pode vir a acontecer amanhã. O que ela faz é tirar a paz, a tranquilidade do hoje. Você poderia estar vivendo, né? Está chegando o Natal, né? Vamos usar aquele famoso jargão. Quem morre de véspera é o famoso peru de Natal. Então, se você fica desesperado, extremamente ansioso, você não vai resolver nada. O que você vai fazer é perder a graça e a beleza do dia de hoje. Contudo, chegando amanhã, talvez nem aconteça o que você esperava e você só perdeu tempo. Segunda aplicação, temos nessa passagem argumentos valiosíssimos sobre a pecaminosidade de não confiar em Deus. Então, cuidado com isso. Não confiar em Deus é pecado, e a gente tem aqui um monte de argumentos. Terceiro, reconhecemos aqui
o elevado padrão que Deus tem para os seus filhos. Enquanto o mundo busca pão, enquanto o mundo busca água, enquanto o mundo busca petróleo, enquanto o mundo busca poder, e aí eu estou falando de uma forma geral, estou generalizando aqui, enquanto o mundo busca isso, nós buscamos o reino. Esse é o padrão elevado dos filhos de Deus. Enquanto o mundo busca aquilo que é transitório e passageiro, hoje tem, amanhã não tem mais, nós buscamos o reino. Esse é o padrão dos crentes. Esse é o padrão, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, deixa o mundo buscar o que eles querem buscar. Deixa o mundo buscar. O nosso padrão é buscar o reino. E depois do reino, nós buscamos com gratidão, com sabedoria, com temor, buscamos as demais coisas, porque cremos que o nosso Deus há de nos ajudar a conquistar aquilo que precisamos, certo? Quarta e última aplicação, esse texto também nos traz uma promessa maravilhosa, uma promessa única. Ele diz que aqueles que têm esse padrão de vida, aqueles que confiam em Deus como seu Pai, Jesus como seu Salvador, eles têm a seguinte promessa: temos um tesouro que ninguém pode tirar. Temos um tesouro que a traça não pode consumir. Temos um tesouro que a ferrugem não pode pegar. E esse tesouro se chama vida eterna, juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe esse culto.